Nesta edição da nossa Resenha da Bola, terça-feira, 25 de março de 2025, iremos abordar o jogo da seleção brasileira na noite desta terça-feira em Buenos Aires contra a Argentina. A segunda partida desta data FIFA. Primeiro jogo, o Brasil venceu a Colômbia 2-1 já no finalzinho e hoje encara a Argentina, que já está praticamente confirmada, falta um pontinho para se garantir para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México em 2026. Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e Robinson Lessa em Peneira, Alagoas, irão analisar esta partida e, mais uma vez, um momento da seleção brasileira. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma Resenha da Bola e eu vou direto ao Rio de Janeiro. O Antônio Manuel Góes, o primeiro analista a comentar esse jogo da noite desta terça-feira em Buenos Aires, o Brasil encarando a Argentina. Uma seleção brasileira, Antônio Manuel, indefinida, encarando uma pedreira. Um abraço, Antônio Manuel Góes. Olá, Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Falar que o sucesso coletivo depende do desempenho individual em qualquer modalidade esportiva é chover no molhado. Lógica elementar, adicionada ao beabá da ideia de jogo do treinador, no melhor aproveitamento do elenco à sua disposição. Há um ano do começo de seu trabalho à frente da seleção brasileira, a busca de classificação para a Copa do Mundo de 2026, Dorival Júnior chega a uma prova de fogo contra a Argentina em Buenos Aires, cercado de dúvidas e sem um 11 consolidado nesse período. A inquestionável realidade: ninguém, do torcedor à crônica, exceto a mídia institucional da Rede Globo especializada em termos de seleção, na tese do "desta vez vamos", enxerga mínima evolução tática em nossa equipe, cuja responsabilidade de sucesso é principalmente atirada no colo de Vinícius Júnior, cuja jogada individual, que nos livrou do sufoco e garantiu os 2-1 contra a Colômbia a última quinta em Brasília, passa a enganosa boa perspectiva para o próximo confronto, coincidentemente contra a campeã do mundo e ganhadora das últimas edições da Copa América. Sem Messi e outros lesionados, Scaloni provou contra o Uruguai que dispõe de equilibradas alternativas na formação de sua equipe, razão de a vitória de 1-0 gol de Almada na casa do Uruguai decorreu de uma superioridade técnica e tática diante de aguerrido adversário que cobrou caro pela derrota em Montevidéu. Sem Alisson e Gerson lesionados, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães suspensos por terceiro cartão amarelo, Dorival convocou o Everton do Palmeiras para o gol, Beraldo do PSG para a zaga, João Gomes do Wolverhampton e Ederson do Atalanta para o meio-campo. Sem a criatividade do meio-campista do Flamengo em primeiro plano, o treinador, segundo anunciado, terá optado por André ao lado de Joelinton, prenúncio de continuada desconexão no meio-campo, a isolar Rafinha e seus companheiros de ataque. De positivo, a provável manutenção de Wesley, que mudou nossa capacidade ofensiva ao substituir o apagado Wanderson, coadjuvado por Savinho no domínio do flanco direito do ataque brasileiro. Esperar de André e Joelinton algo além da combatividade, sem condimento criativo na saída para contra-ataques, equivale até a acreditar em Papai Noel, a impor uma hercúlea desenvoltura a Rafinha, que não dispõe na seleção da parceria de outros meio-campistas pensadores, como ocorre no Barcelona. Deplorável que Dorival descarte mais uma vez a contribuição de Léo Ortiz,
exímio construtor de jogadas a partir da defesa, tarefa que não é o perfil de Marquinhos e Murilo, provável dupla de zaga dessa terça em Buenos Aires. Desnecessário lembrar que a seleção brasileira depende de acurados e certeiros movimentos entre a retaguarda e o setor avançado, inexistentes com o time de Dorival, o que facilita, como registrado contra a Colômbia, o domínio das ações pelo adversário. Trocando em miúdos, uma empreitada em glória contra os argentinos no Monumental de Núñez nesta terça-feira, salvo um ou outro espaço concedido a Vini Júnior e Rodrigo, levados a resolver a parada, mesmo assim com impensável deferência da defesa dos hermanos, o que significa entregar a um rasgo fortuito do acaso a expectativa brasileira de menos sofrimento na busca de uma vaga direta para o Mundial, até porque outros concorrentes seguem de perto em nossos calcanhares e até já nos deixam momentaneamente para trás na tábua de classificação. Em tempo, um simples empate confirmará antecipadamente os argentinos na Copa Antônio Júnior. Exatamente, Antônio Manuel Góes. A Argentina joga apenas por um ponto para se garantir de forma matemática no próximo Mundial em 2026. O Brasil, teoricamente, quer dizer, a gente pensando assim, o Brasil está em terceiro lugar, está com uma vantagem grande para a equipe que é a sétima colocada, né, para a sexta colocada, na verdade, né, e para a Bolívia, que é a sétima colocada. Estou fazendo aqui uma pequena confusão, porque a sétima colocada vai disputar um playoff. Mas não dá para você confirmar, tem uma vantagem grande, 6 pontos e tal, mas se o Brasil não render e as outras equipes crescerem, no caso a Bolívia, a Venezuela está ali também pertinho, em algumas rodadas, 2, 3 rodadas, pode ir tudo por água abaixo. Então, o Brasil, pelo menos, tem que conseguir um resultado mínimo ali, um empate, né, para, na sequência, garantir a sua classificação para o Mundial. Fernando César, você direto de Curitiba, no Paraná, também tem a sua avaliação deste confronto contra a Argentina em Buenos Aires logo mais, hein, Fernando? Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. Estamos chegando ao momento deste que é o maior clássico no futebol, eu diria, do planeta, porque em termos de rivalidade e de conquistas, realmente as coisas são bem parecidas. Afinal, esse clássico valendo pelas eliminatórias da Copa Sul-Americana já vai ser o clássico de número 110 em toda a história, e o Brasil, para vocês perceberem a importância e a rivalidade, a nossa seleção canarinho tem aí uma leve vantagem justamente nesses confrontos, sendo 43 vitórias do Brasil contra 40 dos hermanos e 26 empates. Isso para quem gosta de números e de estatística. Agora, eu estou preocupado porque o momento dos campeões do mundo, no caso da Argentina, é um momento bem melhor do que a nossa seleção, que ainda está buscando através do técnico Dorival Júnior a melhor formação, até porque para o jogo nesse confronto no Monumental de Núñez, marcado para as 9 da noite, horário brasileiro, a seleção sofre aí vários desfalques, mais de meio time, Júnior e meus amigos, a contar são 4 desfalques e mais 2 trocas por opção técnica por parte do técnico Dorival, ou seja, o Dorival Júnior confirmou que realizará 6 mudanças
para este jogo contra a Argentina. É muita coisa. E convenhamos, a seleção da Argentina vem aí de um entrosamento muito maior com o técnico Lionel Scaloni, podendo repetir basicamente aquela seleção, aquela formação que ele entende ser ideal, e a prova disso no último confronto em que os argentinos derrotaram a boa seleção uruguaia lá em pleno estádio Centenário, no estádio justamente lá no Uruguai. Bateram os adversários com a Argentina demonstrando um aproveitamento e uma finalização bem superior que a da seleção do Uruguai, e tendo nesse meio atacante Almada, que a gente conhece tão bem pela sua passagem vitoriosa no ano passado, defendendo a equipe do Botafogo. A gente sabe da qualidade desse baixinho realmente extraordinário. Com tudo isso, claro que a gente não pode arriscar nenhum palpite para este jogo, primeiro porque trata-se de um clássico, e mesmo aquela seleção ou aquele time que em clássico não esteja atravessando o momento ideal, às vezes acaba se superando. É aquilo que a gente espera da seleção brasileira para o jogo contra a Argentina, que precisa apenas de um ponto, de um empate, para carimbar o seu passaporte para a próxima Copa do Mundo, Júnior. Exatamente, Fernando César. A Argentina está numa situação muito cômoda. Isso tudo devido à consistência nessas eliminatórias para o Mundial. Um pontinho e a vaga garantida, carimbada para 2026. Robinson Lessa, em Penedo, Alagoas. Também quero lhe ouvir a respeito deste confronto, um confronto tradicional do futebol sul-americano e mundial. Argentina, muito bem, o Brasil, nem tanto, muito mais para baixo, né? E esse confronto logo mais, hein, Robinson? Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos voltando aqui para falarmos da expectativa num grande clássico do futebol internacional que será jogado nesta terça-feira, envolvendo Argentina e Brasil, duelo, confronto previsto para ser disputado em Buenos Aires. A Argentina lidera com muita tranquilidade as eliminatórias sul-americanas, é a atual campeã mundial, é a atual campeã das Américas, aliás, bicampeã das Américas. Então, realmente, está num outro estágio bem acima do futebol brasileiro. Seleção brasileira, você vai me perguntar, ou vocês vão me perguntar, tem condições de vencer a Argentina, mesmo jogando na casa do adversário? Tem, é difícil, mas tem pela qualidade técnica individual dos seus jogadores. Porque em condições normais de temperatura e pressão, a tendência é que o Brasil saia da capital portenha amargando mais um revés. Para nossa sorte, nem sempre a lógica prevalece no futebol. E essa é a nossa maior esperança. Quem sabe a gente não possa dar uma guinada depois desse clássico, voltar de Buenos Aires com o futebol, com resultado positivo, com o futebol convincente, algo que eu acho muito difícil acontecer, poderá ser um divisor de águas. O Brasil realmente segue devendo na disputa das eliminatórias sul-americanas e devendo muito. Você fizer uma projeção para uma Copa do Mundo em 2026 nos Estados Unidos, a projeção do comentarista que vos fala é que o Brasil não ficará nem entre os 8 primeiros colocados. Porque o nível técnico apresentado pelos comandados de Dorival Júnior está muito aquém da realidade do histórico do futebol canarinho.
E a cada dia que passa, só quem vê evolução no futebol é o próprio treinador Dorival Júnior. Ele teve o desfrute, a cara de pau de dizer que está satisfeito com a evolução do time. Qual evolução foi apresentada até o momento, senhoras e senhores? Sinceramente, eu não vejo nada de convincente e nada que venha a criar esperança de dias melhores com a seleção pentacampeã do mundo. Você que já teve Romário, você que já teve Ronaldo Fenômeno como atacantes, hoje você tem que se contentar com o João Pedro, com o Igor Jesus, com o Yuri Alberto. Senhoras e senhores, tenha santa paciência, né? Tudo tem limite. Nós podemos ser tudo, menos cegos. Enxergar a realidade da nossa mediocridade técnica e principalmente da limitação coletiva de um grupo comandado pelo Dorival. Não vimos evolução nenhuma. Seleção brasileira parece um amontoado de jogadores em campo, dependendo única e exclusivamente de uma jogada individual do Vini Júnior, do Rafinha ou de qualquer um outro jogador. Mas o coletivo, futebol é association, então o coletivo tem que preponderar. Você tem que tirar proveito da individualidade e benefício do coletivo. E isso não vem acontecendo já de há muito. Por conta disso, estamos penando e sofrendo. Forte abraço e torcer para que o Brasil consiga surpreender a Argentina. Mas será uma grande zebra. Até a próxima, pessoal! E que ponto chegamos, meu caro Robinson Lessa? Você colocou aí, seria uma zebra. E hoje seria, no mínimo, um resultado com a possibilidade bem menor de acontecer. Pelo nome, mas o futebol não é só nome, ainda mais hoje. Futebol mudou, gente. Futebol mudou. Não tem mais aquele papo que o jogador sozinho decide um jogo, ou uma equipe que tem tradição, tem camisa, vai ganhar. Isso aí ficou no passado. Pode acontecer? Pode, mas não é o normal hoje do futebol em qualquer parte do mundo, seja em clube, seja em seleções. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!